Muito bem. Vamos para a dissolução do casamento e da união estável. Muito bem. Nós vamos ver exatamente como funciona isso, mas a questão mais importante, a primeira questão, é a separação de fato ou separação de corpos. Sempre que um determinado cônjuge ou companheiro apresente, de alguma forma, um risco à integridade física ou psíquica do outro ou dos filhos, sempre que um cônjuge ou companheiro apresente algum risco à integridade física ou psíquica do outro ou de seus filhos, é possível, sim, determinar uma separação de corpos compulsória. O que é uma separação de corpos compulsória? Uma separação de corpos à força, uma separação de corpos determinada por ordem judicial. E isso hoje é feito com base na Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela reflete o comportamento social, que é um comportamento lamentável, mas um comportamento verdadeiro, onde a mulher, diariamente, a toda hora, literalmente de minutos em minutos, é vítima de agressão doméstica, agressão física ou agressão psíquica. E especialmente em razão disso é que surgiu uma lei especial com um procedimento mais célere, com uma adequação, diria assim, mista em criminal e civil, que acaba por facilitar, logicamente, a vida de todos, né? Observem que a Lei Maria da Penha, ela, na verdade, em Porto Alegre, ela tem uma vara especializada, a vara da violência doméstica, mas em outras cidades ele se utiliza apenas a vara de família para adotar essas medidas, certo? Pois bem, com base nessa lei, sempre que houver uma ameaça ou uma agressão física ou psíquica, como eu disse, ao outro cônjuge ou à própria família, basta você fazer o registro policial, você vai a qualquer delegacia, faz esse registro policial, e com base nesse registro policial, você pede uma medida protetiva. Você, mesmo pessoalmente, pode ir numa delegacia de polícia e solicitar, com base na sua ocorrência, uma medida protetiva. Esse pedido feito na delegacia será, obviamente, examinado e decidido pelo juiz da comarca, que vai determinar várias medidas protetivas. Uma delas é o afastamento do outro do lar conjugal. Além do afastamento do outro do lar conjugal, é normal também medidas continuadas, como proibição de contato com a outra pessoa, de qualquer tipo, contato mesmo telefônico, por e-mail, por WhatsApp, a proibição de se aproximar 200, 300 metros da outra pessoa, quer dizer, todas essas medidas, a retenção de arma de fogo também, é muito comum quando se diz que aquele cônjuge agressor o companheiro agressor tinha uma arma ou tem uma arma, é normal o juiz ordenar que essa arma seja entregue ao judiciário, né? Enfim, essas medidas de cautela com base nos fatos que nós, infelizmente, vemos todos os dias acontecer, né? Então, é sim possível, através, e com fundamento na Lei Maria da Penha, através de uma ocorrência policial, solicitar o afastamento do outro do lar conjugal, certo? Isso quando, então, eu disse, há uma ameaça ou uma agressão física ou psíquica, não só ao cônjuge, como, por exemplo, aos filhos ou demais familiares residentes no imóvel. Bom, é também possível, não havendo nenhum tipo de agressão, não havendo nenhum tipo de ameaça, é possível ingressar, por exemplo, uma ação de divórcio ou uma ação de dissolução de união estável e pedir o afastamento do outro do lar conjugal, certo? Apenas pelo fato de que você quer se divorciar, de que você quer se dissolver a sua união estável, ninguém é obrigado a ficar em união estável, ninguém é obrigado a ficar casado, então é possível sim fazer esse pedido. Mas esse pedido aí, que não tem por fundamento qualquer tipo de ameaça ou qualquer tipo de agressão,
esse pedido é visto com outros olhos e tem outros fundamentos de decisão. Não, raramente o juiz vai ordenar a saída do outro do lar conjugal sem ouvir a outra parte, sem ouvir o que está acontecendo, sem verificar, por exemplo, a existência de filhos menores, com quem esses filhos vão ficar, verificar a existência de renda, se os dois trabalham, se os dois têm condições, verificar se aquele que pede para o outro sair é proprietário de imóveis e teria lugar para onde ir também, né? Então, uma série de outras questões são verificadas nesse pedido, onde não há presença de nenhum tipo de agressão ou ameaça de agressão, certo? É completamente diferente a situação, é possível o pedido. E é também possível, logicamente, ocorrer a separação de fato ou de corpos de forma consensual, ou por iniciativa de um só, né? Uma pessoa que simplesmente não quer permanecer casada, não quer permanecer em união estável, faz as suas malas e sai de casa. Simples assim, né? Simples, absolutamente simples. E lógico que, como não se fala mais em culpa pelo divórcio, culpa pela separação, essa ideia antiquada que nós tínhamos de abandono do lar conjugal, isso não existe mais. Não existe mais. Então, uma pessoa que não quiser mais permanecer casada, não quiser permanecer em união estável, pode sim sair, simplesmente pegar suas coisas e sair. Muito bem. Então, se uma pessoa sai espontaneamente, ou se uma pessoa sai por um acordo, por um consenso, vamos supor também que é possível isso, né? Ou se uma pessoa sai por uma ordem judicial, seja num processo apenas cível de divórcio, ou seja num processo decorrente da Lei Maria da Penha, enfim, o fato que quando esse casal deixa de existir como casal, porque não vive mais sob o mesmo teto, não são mais considerado casal, não tem mais relações afetivas, então, logicamente, esse afastamento dos dois produz efeitos. O primeiro efeito, e o efeito mais importante, é que o regime de bens daquele casamento fica suspenso. Quer dizer, vamos supor que fosse comunhão parcial ou comunhão universal de bens, né, que são os mais importantes nesse caso. Se houver a separação de corpos, se houver a separação de fato, aqueles bens comprados depois da separação de fato, com recursos também novos, quer dizer, com dinheiro ou salário, enfim, rendas que você receber também depois da separação de corpos, então, o que você comprar com dinheiro novo, os novos bens que você comprar com dinheiro novo, esses bens não se comunicam, mesmo na comunhão universal, mesmo na comunhão parcial de bens. Basta comprovar que o dinheiro utilizado para a aquisição desses bens também é um dinheiro, não um dinheiro que você já tinha na época do casamento, mas um dinheiro que você economizou depois que se separou de fato, depois que se separou de corpos. Então, a suspensão do regime de bens é, sem dúvida nenhuma, o efeito mais importante, sem dúvida, o efeito preponderante de uma separação de fato. Existe também o risco daquele que está separado de fato e deixa o outro morando no imóvel, o risco de uso capião por abandono do imóvel. Esse risco existe, mas basta você notificar todo ano ou entrar com pedido de partilha de bens e pronto, esse risco deixa de existir. Mas se você simplesmente sair de casa e não fizer nada em relação àquela residência, sendo a única residência do casal, etc., se você simplesmente abandonar, então há sim o risco de uso capião por parte do outro, né? Mas isso é um risco em relação ao bem, propriamente. Então, a separação de corpos ou separação de fato pode se dar, então, primeiro, por uma denúncia na polícia em razão de uma agressão ou ameaça de agressão física ou psíquica, e aí, então, a simples ocorrência policial já vai determinar a avaliação judicial automaticamente, sem necessidade de propositura de uma ação. Ou você propõe uma ação quando não é vítima de agressão ou ameaça, você propõe uma ação simplesmente porque quer se divorciar, mesmo que o outro não tenha feito absolutamente nada contra você,
ou um consenso na separação, ou alguém que tome a iniciativa na separação. Em qualquer uma das hipóteses, suspende-se os efeitos do regime de bens. Deixam de valer as regras relacionadas ao regime de bens. E aí não há mais formação de patrimônio comum a partir do momento em que ocorre essa separação. Simplesmente o patrimônio que existia ou que existiu até ali será o patrimônio do casal. O patrimônio adquirido depois desse momento passa a ser patrimônio exclusivo, lógico, desde que adquirido com recursos novos. Por que essa ressalva? Porque é evidente que se eu tenho uma poupança, eu sou casado com comunhão universal e me separo de fato, e aí tem um dinheiro que eu tinha guardado durante o casamento, se eu utilizar aquele dinheiro para comprar alguma coisa depois da separação de fato, o bem comprado será comum, porque o dinheiro era comum, então a subrogação daquele dinheiro comum do casal, né? Então, por isso que se exige a comprovação de que após a separação de fato eu guardei, economizei dinheiro e com esse dinheiro economizado depois da separação de fato é que eu vim adquirir esse novo bem, certo? Muito bem. Então, separação de fato de corpos, é possível adotar esse procedimento tanto para casamentos quanto para uniões estáveis, de acordo com a sua necessidade. Na dissolução da união estável, você pode dissolver uma união estável sem necessidade de intervenção judicial, ao contrário do casamento. No casamento, você não tem como dissolver casamento sem intervenção judicial. A união estável é possível você dissolver uma união estável, sem necessidade de nenhuma ação judicial. Por quê? Ou sem necessidade de dissolução extrajudicial também, né? Sem necessidade de intervenção jurídica, né? Então, por quê? Porque a união estável é uma relação de natureza fática. Ela existe porque o casal se vê e se comporta como se casados fossem. Quer dizer, se comporta como um casal. Então, no momento que eles se separam de fato, eles dissolvem essa união. E se essa separação de fato for suficiente para eles, se eles não tiverem mais nada para discutir, por exemplo, se eles não têm bens a partilhar, se eles não têm alimentos a pedir um do outro, ou qualquer outra discussão, então não há necessidade de ingressar com uma ação de dissolução de união estável, ou fazer isso de modo extrajudicial em tabelionato, uma dissolução de união estável extrajudicial, para dizer simplesmente que a união estável foi dissolvida, mas que não tem nada a partilhar nem discutir. Não, isso não tem razão de ser, né? Porque como não há solenidade para o início da união, então não há solenidade também para a sua dissolução, que é uma regra completamente diferente da regra do casamento, né? Onde existe solenidade para o início do casamento e, portanto, vai existir solenidade também para a dissolução do casamento. Então, a dissolução da união estável não precisa de qualquer intervenção jurídica. Agora, seja judicial ou extrajudicial. Já se você tem patrimônio a partilhar, alimentos a discutir ou outras questões, bom, aí então você vai ter que se utilizar da medida judicial de dissolução de união estável, ou vai ter que se utilizar da dissolução de união estável extrajudicial, mas por conta daquele patrimônio, pela necessidade que você tem de dissolver o patrimônio, de partilhar o patrimônio, certo? E não por causa da dissolução da união propriamente. Então, o que você vai discutir naquela ação vai ser o patrimônio. Agora, observe a seguinte hipótese. Eu ingresso com uma ação contra alguém e digo assim, ó, vivi com essa pessoa desde o ano 2000 até o ano de 2020 e nos separamos, vivemos em união estável e durante esse período de 2000 a 2020 nós compramos tais e tais e tais bens e eu quero a partilha desses bens. Então eu ingresso com uma ação dizendo que vivi em união estável durante 20 anos e que quero a partilha desses bens havidos durante esse período. Muito bem. A outra parte é citada para responder a essa ação. E o que ela pode alegar? Bom, a primeira hipótese que ela pode dizer é: eu não vivi em união estável. Quer dizer, preliminarmente, ela pode negar a existência da união estável. Se ela negar a existência da união estável,
Então, a instrução probatória vai discutir primeiro se essa união estável existiu, para depois discutir os bens. E discutir se existiu e se existiu em qual período. Então, ela pode simplesmente negar a existência da união estável, dizer, não, eu nunca vivi uma união estável com essa pessoa. Ela pode, segunda hipótese, dizer, não, eu vivi uma união estável dessa pessoa, mas foi a partir de 2015. Então, de 2015 a 2020 eu vivi união estável, e não a partir de 2000, como o autor alega. E aí nós vamos discutir se existiu união ou não união estável de 2000 a 2015, que é o período controverso, e a partir daí também discutir os bens adquiridos nesse período. Ou, terceira hipótese de defesa, a pessoa vem a juízo e diz, não, eu vivi uma união estável efetivamente de 2000 a 2020, mas não adquiri esses bens, ou esses bens foram adquiridos por subrogação, ou esses bens foram adquiridos por herança, ou por doação, ou nós pactuamos uma separação total, conforme o documento anexo, e aí a discussão toda vai se dar nas primeiras hipóteses sobre a existência ou não da união estável, e depois sobre a partilha patrimonial. Então, se a pessoa negar a existência da união, ou negar a existência da união durante todo aquele período alegado no inicial, o juiz, em sentença, primeiro vai ter que decidir isso. Primeiro vai ter que decidir se existiu união estável e qual o período que essa união estável existiu. Quanto tempo de união estável, quanto tempo essa união estável durou. E a partir do momento que ele fixa o termo inicial e o termo final da união, então ele vai determinar a partilha do patrimônio daquele período. Essa é a grande discussão nas ações de união estável. Quando que a união estável iniciou? Então, aquele que quer incluir mais bens para partilhar vai colocar uma data em que esses bens sejam adquiridos, e aquele que não quer incluir aqueles bens vai colocar uma data em que aqueles bens já eram pertencentes a ele antes do início da união. Quer dizer, alguém vai empurrar para frente ou para trás a data de acordo com a aquisição de bens. E a maioria das uniões estáveis se discute isso. Por isso que a dificuldade do judiciário em determinar o início da união faz com que ele utilize alguns mecanismos. E um desses mecanismos é a moradia. Quer dizer, embora a moradia em comum não seja o requisito essencial à caracterização da união estável, a moradia em comum é, em regra, utilizada como o início da união, como termo inicial da união. Quer dizer, a partir de que dia foram morar no mesmo imóvel? A partir de que dia montaram a sua casa, montaram o seu apartamento, outra pessoa se mudou? Esse normalmente é utilizado como termo inicial. E, logicamente, esse termo inicial é importante por conta do patrimônio. Porque, vejam, lógico, vocês já se deram conta, se não houver patrimônio a discutir, qual é a diferença se a união estável iniciou em 2000, 2010 ou 2015? Ah, porque durou mais ou durou menos? Não tem sentido nenhum. A discussão do tempo de duração tem a ver com o patrimônio adquirido naquele período. A discussão toda é patrimonial. Não é pela existência da união, para dizer, eu fiquei 10 anos casado, ou 10 anos em união, ou fiquei 20 anos em união, certo? Então, como eu dei um exemplo no início, numa união estável, em que não há nenhum patrimônio, não há nenhuma outra discussão a fazer, eu não preciso fazer a dissolução. Porque a separação de fato, o fato de não morarem mais juntos, já é a própria dissolução da união estável. Certo?